Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade, ao assunto de soluções, que é um assunto que nós já estamos vendo há alguns dias. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre diluição de soluções. Imagine que você preparou uma limonada e acabou exagerando no limão. E aí, o que é que você sugere fazer para essa limonada que ficou com uma quantidade de suco muito forte? Colocar mais água. Então, vocês já chegaram no ponto da nossa aula de hoje. Coloquei mais água. A água é o quê? Eu tenho uma solução preparada, né, que é o suco, e aí ele tem uma quantidade de água, mas ele ficou muito forte, não foi? Ele ficou muito concentrado. E aí eu coloco mais água. E a água, em geral, é que termos daquele? Ele faz parte de que na solução? Ele é o solvente. Então, o ato de diluir é eu adicionar solvente a uma solução que inicialmente estava concentrada. Então, a resposta, né, esperada é essa: adicionar mais água. Então, diluir é um processo, é um procedimento também muito utilizado nos laboratórios de química quando a gente está preparando soluções. Então, eu posso ter uma solução que está, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, ter uma solução que está a 96 graus de NPN e transformar para um álcool 70 graus de NPN? Posso. Posso sim. Então, eu estou observando que sempre eu estou partindo de uma solução que estava mais concentrada, e aí, quando eu faço o processo de diluição, eu posso diminuir essa concentração pelo processo de diluição, ou seja, adicionando mais água, adicionando mais solvente. Então, diluição consiste em adicionar mais solvente, tá? Então, lembre que numa solução nós temos o soluto e o solvente, mas a diluição é o ato de adicionar mais solvente a uma solução que já estava preparada. Essa adição de solvente vai diminuir a concentração da solução final, ou seja, a primeira solução ela estava mais concentrada daquele soluto. Quando eu adiciono o solvente, eu estou diluindo, ou seja, então eu vou diminuir a concentração em relação à primeira. Então, a primeira solução de partida, ela é mais concentrada. Quando eu faço a diluição, ela fica menos concentrada. Então, observe aqui essa solução. Eu estou partindo de uma solução previamente preparada. Ela tem uma concentração, pode ser qualquer uma, inicialmente, e tem um determinado volume. Quando eu adiciono água, esse volume é perceptível que ele já vai aumentar. Se eu estou adicionando mais água, eu estou adicionando mais solvente, então o volume aumenta. A partir do momento que o volume aumenta, essa concentração aqui vai diminuir, porque agora eu tenho aquela quantidade de soluto, estava no volume menor. Quando eu adiciono mais água, ele vai se distribuir num volume maior, então a concentração vai diminuir quando eu faço o processo de diluição. Observe que eu não adicionei soluto. Eu não adicionei soluto na primeira solução, que era a solução de partida, e não adicionei soluto aqui. Eu estou trabalhando com o soluto que já tinha. Então, a quantidade, se eu estiver falando em termos de molaridade, o número de mols não muda, que é a quantidade de matéria. Se eu estiver falando em termos de concentração, que é massa do soluto sobre volume, essa massa do soluto é a mesma nas duas soluções. Por quê? Porque o que eu estou adicionando é água. E água a água vai ser o V2, né? O volume da solução que eu estou mexendo. Então, observe e fixe que quando eu faço o processo de diluição, o número de mols ou a massa da solução no início e no fim é igual, é mantida. Então, por exemplo, aqui, até coloquei uma simbologia aqui. Vamos supor que nós tínhamos disperso aqui, nessa primeira solução, essas partículas aqui de soluto. Só que num determinado volume, num volume menor. Quando eu fiz o processo de diluição, as partículas se mantiveram iguais. Eu não tirei soluto e nem adicionei água. Então, a massa
é igual, a massa está mantida igual nas duas soluções. O que está mudando é o volume. Se mudou o volume, vai mudar as concentrações. Então, esse aqui, ó, na primeira, até visualmente a gente consegue perceber, né? Visualmente, a primeira está mais concentrada e a solução final, a solução resultante, ficou menos concentrada, porque ela ficou mais clarinha. Então, vamos lá. Ó, eu tenho uma solução de início, que é a solução de partida. Ela tem um volume inicial, que é o volume lá dela. Ela tem uma massa do soluto inicial. Massa do soluto é M1, tá? Então, concentração é M1, que é a massa do soluto. Eu preciso dizer que é o soluto, porque se eu digo que é só massa, vai ficar subentendido que é da solução. E da solução seria densidade. E ele tem uma concentração inicial. Quando nós fizemos o processo de diluição, que foi adicionar mais água, o volume final, essa nova solução vai ter um volume final, vai ter uma massa do soluto final e vai ter uma concentração final, né? Então, eu tenho uma solução de partida e eu tenho uma solução final. Agora, quando a gente aplica na fórmula, levando em conta a primeira solução, por isso que eu chamo de inicial, ó. Então, se eu fosse aplicar a fórmula de concentração em massa para a primeira solução, seria concentração inicial é igual a massa 1, a massa do soluto inicial, sobre o volume inicial. E se eu fosse fazer essa aplicação para a solução final, então ficaria concentração final igual a massa do soluto final dividido pelo volume final. Lembre que a fórmula é a mesma, só que eu estou agora indicando quem que é o início e quem que é o fim. Esses termos aqui é para o processo antes da diluição e essas informações são para depois que eu faça a diluição. Aí observe bem, o que se mantém igual nas duas soluções? O que se mantém igual? A massa do soluto, não é? A massa do soluto eu não mexi, eu não adicionei mais soluto, eu adicionei mais solvente. Então, o volume vai mudar, mas a massa do soluto não vai mudar. Então, eu vou isolar agora aqui em termos de M, massa do soluto inicial. Quando eu isolo em termos de massa do soluto inicial, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Que a massa do soluto inicial é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. E agora eu vou isolar em termos de M1, mas em relação ao final. E aí ele vai ficar, a massa do soluto final é igual à concentração final vezes o volume final. Mas eles dois não são iguais? A massa do soluto inicial não é igual à massa do soluto final? O que eu posso fazer com as duas equações? Eu não disse que a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final? Então, eu posso fazer essa equivalência aqui, essa igualdade, ó. E aí, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó, quando eu estou tratando de diluição. Por quê? Porque as massas no início e no fim são iguais. Por isso que eu posso igualar as expressões. Agora, quando que eu vou usar essa fórmula? Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando os dados que ele te der for em grama por litro. Porque grama por litro é a unidade de concentração. Ah, mas se ele te der em mol por litro, aí eu já uso essa, que a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Ah, mas se ele der em percentual, também posso aplicar. Então, eu digo que o percentual inicial vezes o volume inicial é igual ao percentual final vezes o volume final. Então, você vê que é sempre o início, a multiplicação da concentração vezes o volume no início, igual o final, né, que é concentração e o volume final. E aí, se tiver em concentração, você usa essa fórmula. Se tiver em molaridade, que é mol por litro, você usa essa fórmula. E se tiver em percentual, você usa essa fórmula. Mas observem que a organização é igual para os três casos, independente se ele está dando em grama por litro, se ele está dando em mol por litro ou se ele está dando em percentual. Agora, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Vocês precisam montar bem direitinho o que seria a solução inicial e o que seria a solução final. Porque eu posso, em uma questão, pedir concentração inicial, na outra eu posso pedir o volume inicial, na outra eu posso pedir molaridade final. Então, vocês precisam organizar as duas soluções, que é aquela antes da diluição e aquela que é depois da diluição, e depois ver o que ele está te pedindo. Então, vamos lá.
A 20 ml de uma solução de concentração igual a 8 gramas por litro de hidróxido de potássio foram adicionados 80 ml de água. Calcule a concentração em grama por litro da solução resultante. Então, o que ele fez? Ele tinha uma solução inicial aqui. Aí ele diz assim, ó, a 20 ml de uma solução que tinha concentração igual a 8 gramas por litro. Grama por litro é unidade de concentração, então eu sei que eu vou ter que usar a formulinha com C. Então ele está dizendo que a concentração inicial é igual a 8 gramas por litro. E ela tinha um volume de quanto? O volume dessa solução inicial era igual a 20 ml. Aí ele disse que foram adicionados 80 ml de água. Então ele colocou, ó, 80 ml de água, que seria V2, né? Quando eu faço isso, a solução final gerou uma nova solução final. Quando eu fiz isso, aí ele pede o quê? Calcule a concentração em grama por litro da solução resultante, ou seja, eu quero a concentração final. Eu quero a concentração final. Se a solução inicial era 20, eu adicionei 80 ml, então o volume final ficou de quanto? Ficou 100 ml, tá? Então, você tem que ver isso, porque às vezes ele pode te dar já o volume final, mas ele pode dizer isso, foram adicionados 80 ml de água. Aí você vai precisar somar 20 mais 80. Então, o volume final vai ficar de 100 ml. Aí ele pede a concentração final. Aí você vem e joga na fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual concentração final vezes o volume final. Precisa, nesse caso, converter para litro? Não, e eu mostro por quê. O que você precisa observar é se nos dois lados elas estão na mesma unidade. Se tiver litro de um lado, tem que estar litro do outro. Se tiver ml de um lado, tem que estar ml do outro. Obrigatoriamente, no processo de diluição, eu não preciso converter a unidade para litro, porque eu vou mostrar para vocês que ela vai ser eliminada. Então, ó, vamos resolver. Concentração inicial é 8 gramas por litro, vezes, aí, volume inicial, 20 ml. 20 ml. Igual, concentração final é o que eu quero, vezes 100 ml. Aí eu vou trazer para cá, vezes 100 ml. Eu quero encontrar a concentração final, então vai ficar concentração final, eu estou isolando. Isso aqui, 8 vezes 20 vai dar 160. E aí, por que eu não preciso converter? Ó, porque ml irá embora com ml. E o resultado que eu vou obter já vai ser em grama por litro. Por isso que eu não preciso converter. Nesse caso aqui, 160 dividido por 100. Por 100. Esse vai embora com esse, né? Então, a concentração final vai ser igual a 1,6 grama por litro. Esse é o resultado da concentração final. Esse é o resultado da concentração final. Observem que o que vai acontecer com a concentração na solução final? Tem que estar menor do que a inicial. Então, antes a concentração era 8 gramas por litro, era mais concentrada. Quando a gente fez o processo de diluição, ela ficou menos concentrada, ficou de 1,6. Então, sempre vai ser menor. Se aí tivesse dado maior, seu cálculo estaria errado. Então, você consegue perceber se está certo ou não com base nisso. Se eu tenho uma concentração inicial que é maior, quando eu for resolver a da final, ela tem que estar menor. Vamos lá para o outro exemplo. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução de NaOH com molaridade igual a 0,4 mol por litro, partindo de 100 ml de uma solução inicial. Então, ele está dizendo que a solução inicial, eu tenho uma solução inicial, que estou partindo dela, ela tem um volume inicial de 100 ml. E aí, eu quero preparar uma solução que ela tenha um volume final de 500. Volume final de 500
mililitros. E que essa solução final tenha molaridade igual... Então, eu tenho a molaridade, essa solução final tem a molaridade igual a 0,4 mol por litro. Aí ele pergunta, qual deve ser a molaridade da solução de partida? Ou seja, a solução de partida é a solução inicial. Então, eu quero achar a molaridade, o MI da primeira solução. Ó. Esse é o que eu quero achar. Pronto, aí você vai lembrar. Quando eu estiver falando de... O que aconteceu? Aconteceu que o volume final aumentou. Se aumentou é porque eu fiz um processo de diluição. Fiz um processo de diluição, ou seja, adicionei água. Então, quanto de água eu adicionei? Aqui é uma pergunta à parte. Quanto de água foi adicionada aqui nesse sistema? Foi adicionado 400 mililitros de água. Pronto. E aí você aplica na fórmula. Descobriu que é diluição, né? Montou, isso aqui é diluição. Então, vem molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Eu tenho volume inicial, eu tenho volume final, eu tenho molaridade final. Consigo descobrir a molaridade inicial. Então, vai ficar M, molaridade inicial, vezes o volume inicial, que é 100 ml. 100 ml. Igual a molaridade final, que é 0,4 mol por litro, vezes 500, que é a molaridade, que é o volume final. 500 ml. O ml vai embora com ml, por isso que nas diluições não é obrigatoriamente necessário se converter para litro, porque o resultado, quando eu for obter, vai ser o dessa aqui, ó, mol por litro, que é justamente o que eu estou procurando. Aí, resolvendo aqui, vai ficar molaridade inicial vezes 100 igual a 200. Molaridade inicial vai ser igual a 200 dividido por 100. Molaridade inicial igual a 2. Qual a unidade que está sobrando aqui? 2 mol por litro, que é a unidade de molaridade. Então, a molaridade da solução de partida está a 2 mol por litro. Deseja-se preparar 500 mililitros de uma solução de água sanitária 0,01%. Desejo preparar, então eu quero que minha solução final tenha um percentual de 0,01 de água sanitária e tenha um volume de 500 mililitros. E o volume dessa solução final aqui tem que estar a 500 mililitros. Estou partindo de uma solução inicial que está a 2%. Estou partindo dessa aqui que está a 2%. Qual o volume inicial da primeira solução? Qual deve ser o volume da primeira solução que eu devo utilizar? Aí eu jogo na fórmula. Se agora eu estou falando de percentual, então vai ser o percentual inicial vezes o volume inicial igual o percentual final vezes o volume final. Quanto é o percentual inicial? 2%. 2%. Quanto que é o volume inicial? É o que eu quero buscar. Vezes o volume inicial, eu não sei. Eu quero que ela tenha um percentual final de quanto? De 0,01%. E o volume final dela deve estar quanto? Em 500 mililitros. Então, ó, percentual vai embora com percentual e eu vou achar o volume em mililitro. Então, vai ficar volume inicial vai ser igual a 0,01 vezes 500, que aqui vai dar 5, tá? Ó, 5, aí esse vai vir dividindo. 5 dividido por 2, então o volume inicial que eu tenho que usar é um volume de 2,5. O que sobrou aqui? O ml. Então, volume, eu tenho que usar um volume de 2,5 ml no início, partindo de uma solução que está a 2%, e eu quero preparar uma solução que tenha 500 mililitros, mas que no final ela vai ficar com um percentual de 0,01. E vamos aqui para a última. O álcool comercial é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve usar uma solução alcoólica na concentração de 70%
em volume. Suponha que um hospital recebeu uma doação com um lote de 1.000 litros de álcool comercial 96% em volume. E ele pretende trocar por o lote de álcool desinfetante, ou seja, por álcool 70%. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser próximo de quanto? Então, ele está dizendo que ele está partindo de um lote. Ele está partindo de um lote que tem volume inicial de 1.000 litros. Tem volume inicial de 1.000 litros. E o percentual nessa solução inicial do álcool é de 96%. Aí ele pergunta assim, mas se eu tiver, então vai equivaler a quantos litros? Volume final. Se eu quiser álcool não 96, mas álcool 70%. Se eu quiser um percentual final que esteja em 70%. Agora aqui ele está aplicando percentual. Então você vem, percentual inicial vai ser igual ao volume inicial igual percentual final vezes o volume final. Eu quero saber quanto é o volume final. Percentual inicial é 96%. Vezes o volume inicial, que é 1.000 litros. 1.000 litros. Isso vai ser igual a um percentual final, que é 70%, e o volume final que a gente vai descobrir. Volume final. Percentual vai embora com percentual, e o volume que eu achar vai ser em litros. Então, vai ficar volume final, vai ser igual a 96 vezes 1.000 dividido por 70. Então, o volume final vai dar perto de 1.371 litros. 1.371 litros. Então, seria a letra B de bola, nesse caso.